Bem-vindos a mais uma edição do Falar Fazendo. Hoje conversaremos sobre Media Arts. A Braga, como é sabido, é a cidade criativa da Unesco no domínio das Media Arts desde 2017. Nós vamos tentar perceber hoje que mais-valias trouxe para Braga, que comunidade é esta e que trabalho é que tem desenvolvido. Vanessa. Olá a todos, bem-vindos então a mais uma edição do Falar Fazendo. Hoje contamos com 3 convidados. Começo pela Joana Miranda, especialista em planeamento e formação em novos mídia e coordenadora executiva da Braga Media Arts. Miguel De, artista visual que trabalha, além das Media Arts, a fotografia e também o vídeo, é licenciado em cinema e audiovisual e também mestre em fotografia. E ainda também Miguel Pedro, músico e um dos criadores do Festival Semibreve, do qual vamos falar ao longo desta conversa. A todos, muito obrigada pela vossa presença aqui no Falar Fazendo. Em primeiro lugar, Miguel De, bem-vindo. Fala-nos um pouquinho do que é que nós acabamos de assistir e que momentos é que nos esperam ao longo desta conversa. Antes de mais, eu queria agradecer o convite. O que nós acabamos de ouvir e ver é um estudo, de certa forma, a partir de um trabalho que eu estou a desenvolver que se chama Panorama. Isto é uma espécie de disco, álbum que não vai existir fisicamente, mas que é suposto ser uma experiência audiovisual em que as pessoas, para ouvirem a música ou sentirem as sensações do som, terão que ir a um espaço para ouvir, não poderão ouvir de outra forma. Estou a trabalhar nisso. Os conceitos muito por trás daquilo têm a ver com esta questão da melancolia e que são temas que eu já tenho estou agora a desenvolver mais também na fotografia. E pronto, o que ouvimos é um bocadinho uma exploração inicial disso, e as projeções são algumas reciclagens de outros materiais que eu tenho anteriores, mas que aqui de repente são reescritos numa ótica mais abstrata, com cor, mas que ao longo desta performance que eu estou a desenvolver vão-se deteriorando, a cor vai deixando de existir, dando aqui um bocado um mote a esta questão de cair numa espécie de melancolia, que pode a certa altura transformar-se numa depressão ou não, que é, pronto, metafórico para uma série de... Cairemos mais vezes durante a conversa, sim, nessa melancolia e depressão. Na depressão, esperemos que não. Esperemos que não. Olha, tendo em conta a multiplicidade de meios artísticos que tu desenvolves no teu trabalho, eu queria te perguntar se tu te consideras um artista das Media Arts. Bem, como estavas a dizer, o meu trabalho atravessa várias áreas. Eu sou licenciado em cinema, sou mestre em fotografia, desenvolvo trabalho nessas 2 áreas, bem como na música. As Media Arts aqui funcionam para mim um bocado como uma fusão destas áreas diferentes, não é? Como é que eu posso de repente pegar em 3 áreas que são complementares, não é? Não são totalmente distintas, mas complementam-se de alguma forma. Mas como é que eu os posso trazer para um objeto artístico que se sente coeso e que não seja só uma soma das partes? Portanto, dizer que eu sou media artist, ou que sou fotógrafo, ou que sou músico, para mim é sempre redutor. Eu escolho sempre um bocadinho, tendo em conta o conceito que pretendo explorar, o meio que me parece mais adequado. E quanto a essa exploração, por exemplo, o conceito da candidatura, este templo de contemplação, disto de parar e puxar um bocadinho atrás, uma autorreflexão antes da criação, tu reveste nesse processo, é uma coisa mais impulsiva? Fala-nos um bocadinho do teu processo criativo, sendo que podes ter vários approaches. Sim, eu acho que atravessa um bocadinho ambas as opções, em certos projetos ou certos trabalhos preciso desse passo atrás, não é? De olhar para o mundo e perceber o que é que eu quero dizer, não é? Porque
O trabalho de um artista é construir algum discurso sobre isto do que é o mundo e a existência, mas sem cair naquele erro que parece-me ser muito comum, de ser aquela ideia de o que eu tenho a dizer é importante para o mundo e o mundo tem de saber o que eu tenho para dizer, que é uma falácia e não interessa, o que tu tens para dizer não é interessante, é a abordagem que tu tomas para aquilo que há para dizer. E isso pode vir, na minha experiência, vem muito dessa contemplação antes da ação, de pensar o mundo e pensar a minha própria vida e as coisas à minha volta, para depois construir algo sobre isso. Mas noutros momentos faz sentido simplesmente limpar a cabeça e fazer alguma coisa e ver o que é que sai dali e depois construir o tal discurso sobre o físico. Eu gostava de vos questionar, porque apesar de Braga ser cidade criativa da Unesco para as Media Arts, na verdade esta é uma área que muitos ainda desconhecem ou não sabem concretamente definir. Esta é uma pergunta um bocadinho para todos, eu deixo a palavra para quem quiser começar, mas como é que vocês definem as Media Arts? O que é para vocês, então, as Media Arts? Eu preferia que fosse a Joana. Por uma razão Wikipedia. Essa é sempre a pergunta. O que é que são as Media Arts e o que é que eu tenho a ver com as Media Arts? Nós, para efeito, e nós somos Sociedade Criativa da Unesco, portanto, estamos dentro de uma organização que promove valores de inclusão, de sustentabilidade e de experiência do novo também. E dentro disso, o que eles definem também, e é importante perceber que as próprias Media Arts também têm uma definição a partir destas organizações, mas aquilo que nós consideramos Media Arts e a partir da qual nós envolvemos o nosso trabalho é todo o ato criativo, artístico ou não, que utilize a tecnologia para produzir algo de novo ou para questionar alguma coisa. Nós vivemos numa sociedade altamente tecnológica e, portanto, todas as nossas ações são mediadas pela tecnologia, todas, mas quase todas, e as Media Arts utilizam, porque não tem que ser necessariamente digital, pode ser analógico, a fotografia pode ser uma forma de intervenção das Media Arts. O meio não esgota a substância, não é? Portanto, o que nos interessa, de facto, é tudo aquilo que, mediado pela tecnologia, possa ser um ato criativo. Portanto, e são as Media Arts. As Media Arts encontram-se naquilo que acabamos de assistir, quase da performance do Miguel, mas pode-se também encontrar na área científica, ou na ciência. Tudo que seja um desafio, tudo que seja uma ação crítica sobre, é um ato criativo e, como tal, é Media Art. Tem cativado cada vez mais públicos? Vocês sentem isso? Ou o que há aqui a melhorar também neste aspecto? Depende do que nós pensemos que é um público. Se um público é esgotar um espetáculo de semibreve, é uma constante, não é? E, portanto, cativa cada vez mais. Depende muito de que público estamos a falar, do que é isso dos públicos, porque temos os criadores, não é? Os criadores e as possibilidades de criarem a partir da tecnologia e da ciência também. E depois temos o público que interage. Interage como público, pode participar num espetáculo ou visitar uma instalação ou uma exposição. Pode ser um público que participa numa performance ou num espetáculo musical. E pode ser aquele público também que participa, por exemplo, em ações de formação e no seu dia-a-dia, não sendo considerado artista, também tem que desenvolver o seu potencial criativo. O que nós temos visto, e mal seria se isso não acontecesse, até porque estamos a trabalhar há uns anos de forma muito focada nisso, o desenvolvimento de novos públicos e dos públicos que já existem, não é? nas suas diversas formas. O que nós temos vindo a verificar é que sim, que cresce cada vez mais, obviamente, até porque as tecnologias estão inseridas no nosso dia-a-dia. Uhum.
Joana, tu foste uma das maiores impulsionadoras do mestrado, assim me disseram, mestrado aqui na UMinho. E eu pergunto-te, vai começar agora um segundo ano, uma segunda edição, tu tens acompanhado o trabalho desenvolvido dos alunos, que mais-valias é que tens visto que tem acontecido aqui, ou que tem trazido à cidade, ou não? Primeiro é o facto de existir, que já assim é uma conquista. Não havia e passou a haver. Portanto, já é uma conquista. E eu não sou uma principal impulsionadora, faz parte da minha missão também, não é? Porque o programa da cidade criativa não se faz de forma isolada, não é? Portanto, ela faz em construção com quem na cidade, de facto, desenvolve por missão e a sua ação. E quando nós, obviamente, a universidade é absolutamente estruturante na nossa forma de ver o nosso programa de ação. Quando com a universidade estivemos a ponderar esta questão de não haver um mestrado, uma pós-graduação na área das media arts, foi quase imediato, não foi tão foi imediato, foi uma coisa construída, e quando foi lançada a primeira edição do mestrado, foram exibidos os seus trabalhos finais, por exemplo. Foi uma forma muito concreta de verificar o efeito que o mestrado estava a ter nas pessoas que o frequentavam e na cidade. E que efeito era esse? O que é que nos podes contar? Por aquilo que eu vi, daquilo que eu posso avaliar, foi a qualidade incrível dos trabalhos finais que resultaram de um processo de formação durante o período de letivo do mestrado. E, portanto, esteve exposto, portanto, toda a gente teve a oportunidade de verificar isso em loco, o que penso que também motivou que a segunda edição, e vocês sabem que estes projetos têm que se avaliar a médio e longo prazo, para perceber de facto se eles estão a construir, é muito recente, mas estamos confiantes de que pela qualidade de formação e pela qualidade de produção que resultou do primeiro mestrado, esta segunda edição será, obviamente, melhor, ou se não melhor, pelo menos na continuidade que foi feito. Portanto, o efeito da cidade é existir uma universidade com um mestrado em Media Arts, em articulação com o Generation e com o trabalho que é feito no Teatro Circo, etc. Portanto, é perceber esta idiosincrasia particular do nosso mestrado, e eu penso que terá efeitos a médio e longo prazo muitíssimo inspiradores, e principalmente que sirvam a comunidade da universidade. O facto de, no fundo, termos aqui artistas também que, no fundo, podem chegar à cidade, até mesmo a partir do semi-breve, vêm criar para a cidade e depois esses alunos podem trabalhar com eles e contactarem de perto, isso também é diferenciador. Não sei se também tiveram essa experiência da parte do semi-breve, com os alunos, lá está, deste mestrado, é algo diferenciador? Faz toda a diferença? Sim, na gênese do mestrado está exatamente essa possibilidade, não é? Por isso é que este mestrado nasce em articulação com o trabalho que o Generation faz, e obviamente que também com o semi-breve, que são os grandes produtores nesta área, e essa possibilidade de os alunos terem acesso aos artistas, de poderem conversar com eles, de perceberem como é que se monta uma exposição, como é que se faz a programação, etc. É claramente um fator altamente diferenciador se olharmos para o panorama nacional e mesmo internacional. É evidente que nós caminharemos para isso, mas penso que isso faz toda a diferença. Miguel, o semi-breve tem ajudado a colocar Braga nas bocas do mundo, no que toca às media arts, mas e a nível interno? Sentem na organização que tem potencializado, lá está mais uma vez, a criação artística e também o nascimento, surgimento de novos artistas? Qual é a vossa experiência? E também, se calhar, até complementando aqui a resposta da Joana. Eu vou confessar que nós, quando tivemos a ideia inicialmente de fazer o semi-breve, não tínhamos qualquer motivação de criar qualquer tipo de política, de fazer política cultural, nada disso. Queríamos criar um festival onde pudéssemos ver artistas e um género de música que nós, os quatro que criámos o semi-breve, gostávamos e que não conseguíamos ter acesso, porque era um tipo de música que não é
mostrada em muitos palcos. Em Portugal era raro, ainda é raro, mas e tínhamos sempre que nos deslocar ao estrangeiro para ver este tipo de artistas, este tipo de género musical e de género visual. E, portanto, estamos a falar em 2010, 2011, quando a ideia nasce, não é? O que é certo é que o desenvolvimento o desenvolvimento do festival foi se enriquecendo através de práticas e de iniciativas que acabam por integrar esta ideia de criar público, esta ideia de ligar-nos às academias também para podermos ser um veículo de ensino, digamos, dentro deste género. E hoje em dia nós temos isso, temos um prémio atribuído internacionalmente, que é o Prémio Idigma, que premia novas criações. Geralmente quem se candidata são novos criadores, mas estamos a falar do mundo inteiro. Temos workshops que são concorridíssimos, com artistas que vêm, e claro que motiva qualquer artista local ou regional a vir trabalhar e passar umas horas com um artista que admira para ver que software ele usa, como é que ele faz o processo criativo, e a colocar-lhe questões, como é que ele fez aquela música, como é que som é aquele. E, portanto, tudo isso acabou por criar no festival uma dinâmica em que o entretenimento, o ensino, nós temos também as conversas, as talks também são concorridíssimas. Acaba por provocar uma dinâmica no festival que hoje em dia transforma este festival em algo, para mim, e falo isto de forma algo orgulhosa, bastante acima, se calhar, daquilo que nós tínhamos pensado quando começamos, logo nos primeiros anos, com este semibreve, porque o semibreve inicialmente era isto, era uma forma de nós vermos artistas que gostávamos. E agora extravasou, tem uma dinâmica própria, mexe com universidades, mexe com alunos, mexe com públicos, com instituições, com a Igreja, que também tem colaborado com a cedência de espaços. Quer dizer, transformou-se num evento com uma dinâmica tão própria, que nos deixa, de facto, com algum orgulho, não é? Este ano vão ter aqui também algumas estreias, como seria de prever. Esta conversa vai passar já depois da edição do semibreve ter acontecido. Mas o facto de Braga ser, mais uma vez, cidade criativa da Unesco para as Media Arts, tem ajudado, lá está, a chegar a estes grandes nomes? Ou o próprio nome do festival, no fundo, já acaba por cativar esses nomes da música? Eu não sei isso, a Joana saberá melhor que eu. Eu acho que aqui o percurso terá sido um bocado inverso. Acho que o semibreve funcionou um bocadinho como uma centelha que impulsionou toda esta ideia de criação de Braga como uma cidade criativa de média arte. Ou seja, foi uma das centelhas, acho eu, mas eu não sei que eu não estive nos processos, não é? É uma ideia que eu tenho de fora. Foi uma das centelhas, um dos triggers, um dos eventos motivadores da cidade criativa da Unesco, da Media Arte. Penso eu que foi, não sei se foi. Estás à vontade para complementar. Sim, claro que sim. Claro. E, portanto, nesse sentido criou um nome próprio que se integra na cidade criativa, mas tem um percurso próprio. Sobrevive fora disso, penso eu. Há sim algum grande nome que vocês gostassem muito de trazer ao festival e ainda não foi possível? Ainda há sonhos? Há sempre aqueles nomes que nós sabemos que não conseguiremos trazer. Tivemos quadro, por exemplo, o Zotec, uma coisa desse género. Mas são coisas cujos os valores monetários estão muito acima das nossas possibilidades, não é? E há muitos mais. Nós temos um orçamento, é com esse orçamento que trabalhamos. A nós agrada-nos mais, sinceramente, vermos o que está a acontecer de novo nesta área musical e nesta área de expressão artística, o que está a acontecer de novo pelo mundo, do que propriamente os grandes nomes. Os grandes nomes nós sabemos que são importantes no contexto da elaboração de um cartaz,
porque o cartaz tem sempre os grandes nomes, tem que ter, mas nós, interessa-nos mais, eu vou pôr entre aspas, os pequenos nomes. E é curioso, este ano temos um caso de uma artista que vem como um grande nome, mas já cá temos como um pequeno nome, que é a Catarina Barbieri. A Catarina Barbieri teve já como um nome daqueles, olha, vamos trazer esta, que esta aqui vai dar qualquer coisa. E de facto, ano passado fomos vê-la na Rio Wire a encerrar o festival. Portanto, nós tivemos cá o John Hopkins, que ainda não era um grande nome, e hoje é um grande nome, e hoje nem temos orçamento para trazer. Portanto, acho que é mais curioso, e a mais-valia do festival nem é tanto os grandes nomes, sabendo que isso é importante para captar público, claro. Público no sentido, público que enche a sala, a nós motiva-nos os pequenos nomes, a procura daqueles artistas que rompem e desrompem a cena musical. E assim começar a fazer mexer mais a área. Nós agora, se calhar, íamos pedir para vocês partilharem connosco aquilo que trouxeram. Exatamente, os vossos contributos. Miguel, começamos por ti. Temos aqui, que objeto é este? Quando me pediram antigo para trazer um objeto que tivesse algum relevo para mim e que tivesse alguma ligação ao festival, eu pensei em trazer o primeiro instrumento que eu comprei. Eu comprei este instrumento, penso eu, em 1981. Na altura comecei a tocar, na altura os instrumentos eram bens muito raros, caríssimos. E, portanto, ou tinhas instrumento ou não tocavas, não era assim. Nós, na altura, eu tocava, para ter acesso aos instrumentos, tocávamos numa igreja, porque as igrejas em Braga, na ressaca do 25 de Abril, para combater a perda de público, compraram baterias e guitarras, etc., e punham jovens a fazer versões de música litúrgica mais rockada um pouco. Pronto. E era assim que nós tínhamos acesso, era uma espécie de um compromisso, fazíamos isso, e eles deixavam-nos ensaiar as nossas coisas. E na Senhora Branca era assim que acontecia. Mas só havia uma guitarra, um baixo, 2 amplificadores, uma bateria, etc. Eu cantava e então decidi comprar uma guitarra. Vendia as libras de ouros que tinha, vendia-as ao meu pai. Ele depois tornou a dá-las, mas pronto. Vendia-as ao meu pai e com esse dinheiro entrei na Vadeca, que era aqui em frente à Lusitana, do lado da Lusitana. No primeiro andar era uma loja, o resto do chão era uma loja de discos, o segundo andar era loja de instrumentos. Eu entrei para comprar uma guitarra, ia convencido que era comprar uma guitarra. E quando entrei, tinha assim uns aparelhos destes, 2 ou 3, e eu perguntei ao funcionário, ao Luís, o que é aquilo? Aquilo, uns teclados, não se consegue tocar, aquilo é impossível. Mas deixa-me ver, posso... Ele deu-me, isto tem uma entrada de headphones. Se quiseres experimentar, pelo menos... Deu-me, eu comecei a mexer nisto, comecei a mexer, e estive lá uma tarde inteira a mexer nisto, e ele no fim, temos que fechar e tal. Como é a guitarra? Eu não vou levar a guitarra, vou levar isto. E levei isto, e foi o meu primeiro instrumento, e portanto, e depois adaptei isto para as nossas versões, para as coisas que fazemos. Isto, porque é que eu gostei nisto? Isto tem muitos símbolos, eu hoje sei o que é que isto tudo diz, quais são os significados destes, do que é um cut-off frequency, resonance, etc., o LFO, eu hoje sei, mas na altura não fazia a mínima ideia. Portanto, isto para mim era um laboratório de experimentação sónica, de som, não é? Eu não sei o que é que está aqui. Ora, mostra-nos um bocadinho do que é que isso então pode fazer. Isso pode fazer 30 por uma linha. Bem, está assim, isto para afinar é o fim do mundo, nem vou tentar fazer isto. Portanto, eu começava a mexer nisto. Mexia por aqui. Um verdadeiro laboratório. Isto no dia-a-dia? Ou só mais para momentos especiais? Lá. Juntamente com a Bimbi, todos os dias. Bem, ou seja, o interesse disto
o interesse disto é que isto permitiu-me, foi o meu curso de síntese sonora. Eu comprei isto, tinha 15 anos, e depois, a partir daí, comecei a perceber o que isto era, e isto fez-me nascer em mim o interesse por estas coisas do som, por estas subtilezas dos sintetizadores. E a ligação com o semibreve também é óbvia, não é? Portanto, a minha ligação com isto é um bocadinho como a moeda do Tio Patinhas, é a minha primeira, foi a primeira moeda do Tio Patinhas, este é o meu primeiro instrumento. Uso em todos os discos que gravo, não uso de forma constante, mas há sempre algo disto que entra num disco. Alguma coisa que está a faltar, vais há sempre algo que eu faço, mas isso é uma questão quase de tradição. E basicamente trouxe isto porque também tem tudo a ver com o festival, porque o festival é isto. É experimentação, é experimentar com o som acho que traduz muito traduz bem também a ideia do festival. Vamos passar ali à Joana. Um contributo muito diferente. Muito diferente, não tem nada a Se calhar ver. mostrar ali para a nossa câmara. São vidros, slides de vidro de lanterna mágica. São 3, trouxe-os ao acaso. Eu faço coleção. Quanto tempo é que tem esses objetos? Estes são de fotografia, porque os outros são um bocadinho mais preciosos, eu não os trouxe, estava com medo de estragar. Estes são impressão em fotografia, este será finais do século XIX e início do século XX. Já são com impressão em Para quem fotografia. não sabe o que é imagens então, que estão aí, se querem calhar partilhar? Aqui são pequenas, são vidros, eu não sei exatamente qual é não consigo perceber qual é a dimensão, quantos centímetros por quantos centímetros, não faço a mínima, mas são pequeninos. Neste caso são imagens que eu gosto muito, imagens ligadas a 6, 7 centímetros, ligados ao mar. São pequenas fotografias em que vemos, por acaso são 3, que vimos mulheres a tomarem, enfim, não a tomarem bem, na altura não podia, mas bem tapadinhas, mas a molharem os pés e a divertirem-se. Uau. São muito bonitas. Onde é que as arranjaste? Estas são eBay. eBay. São licitadas no eBay, a maioria esmagadora é lançada no eBay, e estas são portuguesas, e encontrei-as no eBay de um vendedor inglês, porque há muitos colecionadores, e portanto... E trouxe-a porquê? Porque, primeiro, porque gosto muito, e depois muitas destes slides em vídeo eu transformo em fotografias, e faço impressão para as colocar na minha casa ou para oferecer. E trouxe-os porque tem um pouco a ver da forma até como eu me relaciono com a questão. Vocês pediram um objeto artístico, alguma coisa que nós nos relacionemos emocionalmente, e eu especialmente relaciono-me assim, mais pessoalmente com o cinema. E estes slides eram usados na lanterna mágica, não é? para fazer projeções públicas, em que entretanto evoluíram e foram enfim, criaram evoluíram para o cinema. E o que me interessa aqui a ressaltar é o facto não só desta particularidade de uma tecnologia obsoleta, mas que não deixa hoje em dia ainda de me emocionar e impactar, até porque este tipo de remete-me a quem é que tirou estas fotografias, a quem é que as imprimiu, onde é que elas foram projetadas, porque elas tiveram que ser projetadas ou para uma família ou publicamente, e é muito interessante perceber esse processo todo. Mas também tem a ver com o próprio objeto da lanterna mágica, que eu acho que como é o início do todo, não é à toa que é o título da autobiografia do Bergman, não é? E o objeto em si, por exemplo, nas media arts, é algo que é muito trabalhado, quando o objeto de escuta de som, o objeto, a máquina, que é desconstruída para, muitas vezes,
se tornar uma escultura. Eu estava ali, eu neste fim de semana estive numa exposição do Centro Arte Oliva, o Feixe de Luz, e estava lá o trabalho de Francisco Tropa, que transformou uma lanterna mágica num objeto escultórico, e é também muito isso que nós fazemos no trabalho das Media Arts, é olharem, tudo é uma forma de intervir criticamente, não é só usar o instrumento como projeção, mas o próprio instrumento se torna uma escultura, ou como estes pequenos vidros se tornam, que são meramente uma técnica de projeção, que faz parte de uma técnica de projeção, mas se tornam eles próprios um objeto artístico e um objeto com o qual eu me relaciono emocionalmente. E é por isso que eu os trouxe. Muito bem. Miguel? Miguel? Bem, eu trouxe 2 livros, porque eu sou apaixonado por livros. Por acaso são 2 de ficção, apesar de eu ter muitos que sejam de ensaios e mais teóricos, e são 2 portugueses. O primeiro é o Lunário, do Alberto, e o outro é A Aparição, do Virgílio Ferreira. E eu escolhi estes 2 livros porque para mim foram livros muito importantes na minha adolescência, e acho que são dois textos que marcaram muito aquilo que são os temas que eu trabalho no meu trabalho artístico. E, portanto, são 2 livros que vieram na altura certa, ou seja, eu li-os na altura certa, e tiveram um impacto em mim que alterou muito a forma como eu vejo o mundo e interpreto o mundo e por consequência também como eu crio. Queres-nos ler uma passagem? Posso ler. Eu tenho aqui uma passagem que já estava aqui marcada do Lunário, porque há uns tempos andei à procura de uma frase em específico e andei basicamente a ver página a página. Porque não me lembrava onde é que era. Não, eu tinha marcado. Okay. E tem aqui uma fala, um diálogo entre 2 personagens, e há esta passagem que tem uma frase que naquele momento que me marcou imenso, e há inclusive uma passagem desta frase é um título de uma música deste projeto do Panorama. Precisamente porque teve este impacto muito grande em mim. Só para dar um bocadinho de contexto, pronto, isto acontece entre 2 amigos, esta conversa, que estão a falar de um namorado, de uma pessoa com quem a personagem principal, que isto é uma espécie de autobiografia do Alberto, portanto uma personagem que encontrou e que ficou com ela e passam juntos esse tempo, e portanto está a haver uma conversa entre essa personagem principal e uma amiga neste caso, que fala sobre essa personagem, e diz a amiga: tens razão em teres fisgado este anjo de mel. Nemo pertence a essa casta de seres noturnos que só suportam a cintilação fria da lua. O sol poder-lhe ser fatal. A luz do dia é demasiado intensa, acabaria por desintegrá-lo. Guarda-o na penumbra, porque anjos como este crescem da noite e nela mergulham, desfazendo-se no esquecimento. Pronto, isto aqui acho que resume, o título da música é o Guarda-o na penumbra, porque então, Miguel, bateu-me o coração quando li isto a primeira vez. Eu pedi-te então para nos presenteares com mais um momento artístico, musical, romântico, psicologicamente tenso. Vamos a isso.
Obrigada, Miguel. Uma pergunta. Tu, como artista, a viver e a trabalhar em Braga, e apesar deste crescente interesse nas media arts, eu perguntava-te sobre os impedimentos que existem, ou melhor, para ti o que é que falta fazer para vingar esta comunidade artística que se quer a residir e a trabalhar a partir de Braga? No fundo, falta o que falta para a arte e a cultura em Portugal, que é dinheiro. No dinheiro não resolve, mas ajuda no sentido em que dá mais oportunidades aos artistas e aos programadores e agentes culturais que existem nas cidades de poderem também fazer mais coisas. Acho que ainda existe muito esta ideia de, e no cinema isto é muito recorrente também, de uma ideia de se fazer com pouco dinheiro ou fazer-se sem dinheiro, e quase como se isso fosse uma conquista de se conseguir fazer sem orçamento ou sem apoios do Estado, como se isso fosse uma coisa vangloriada e que acaba por ser um bocadinho até perverso. Quando se vangloria essa coisa do artista não precisa de dinheiro para trabalhar. Mas a questão orçamental e a questão dos apoios que se podem dar aos artistas, e não só aos artistas, mas também aos espaços, aos agentes culturais, aos programadores, etc., só faz parte do trabalho. A outra parte passa um bocadinho também pelos públicos que vão existindo ou que se tentam criar. E também inspirado nesta cidade? Às vezes. Sinto um bocadinho falta de uma comunidade artística mais coesa. Ela é mais numerosa do que era há uns anos. Portanto, há mais artistas e há mais pessoal interessado nas artes e que quer estar presente e quer fazer coisas e que está cá, mas também noto que muitas das pessoas mais jovens que estão a estudar agora na universidade ou que querem seguir artes têm um olho posto lá fora. E, portanto, têm sempre uma tendência de, se não forem para fora do país, para ir para fora de Braga, ou ir para o Porto, ou para Lisboa. É muito difícil fixá-las aqui? É difícil fixar porque também não há propriamente ainda uma abundância de espaços para mostrar os trabalhos, não é? Esta candidatura pode vir a ajudar? Eu acho que sim. Uma das potencialidades da candidatura, e espero muito bem que Braga seja a cidade escolhida para ser a capital europeia da cultura em 2027, e obviamente não quero reduzir à candidatura isto, mas é esta infusão orçamental que vem com isso, que vai permitir à cidade de apostar verdadeiramente em espaços culturais, em programação e em formas educativas, quase não é bem serviço educativo, mas também o serviço educativo de criação de públicos, de formação de artistas e de potenciais artistas, que depois, mais do que isso, possam também ver na própria cidade que, ok, eu consigo desenvolver o meu trabalho artístico aqui porque existe um ecossistema. E existe um ecossistema artístico e cultural. Neste momento começa a existir, existem várias sementes, mas existe também muita coisa que nos empurra para trás. Portanto, damos um passo à frente e há sempre ali muita coisa que nos dificulta. Mas tem vindo a melhorar, só acho que está sempre lento. Pegando aqui no cinema e na paixão da Joana também por essa área, uma das realidades neste dossiê é a aposta em cinema, em projetos ligados às media arts, muito em parceria também, não só com a cidade de Guimarães, que já foi capital europeia da cultura, mas também com os nossos vizinhos, na Galiza. Isto é um grande passo à frente, digamos assim, para nos próximos anos estas serem duas áreas, tirando as outras, claro, mas duas áreas que vão ser aqui muito impulsionadas. Aquilo que eu acho que não é um passo à frente, é um passo óbvio, não é? Quer dizer, a questão é no sentido de
quando se pensa numa candidatura a ser capital europeia da cultura, tem que se pensar que Braga passa a ser, durante estes próximos tempos, a capital da cultura da Europa, não é? Portanto, pensa sempre em impressão, em relação com os outros países, em relação com quer a região, quer o país, quer o resto da Europa. E, portanto, esta articulação que estava a falar, da questão com a Galiza, com Guimarães e com a própria região do norte e do país, é um formato sem o qual não é possível desenvolver o que quer que seja hoje em dia, não é? Porque quando nós pensamos na área do cinema, ou na área das media arts, ou da criação, ou na área dos festivais, como o Semibreve, basta olhar para o cartaz do Semibreve. E qual é a percentagem de artistas convidados que não são de Braga e que não são do nosso país, não é? Portanto, público. Exatamente. Portanto, estamos a falar, no caso do Semibreve, de um festival que tem 12, vai fazer 12 anos, não é? Portanto, e de facto, é um festival que é reconhecido em qualquer lado. Semibreve from Braga. Semibreve. De facto, pela sua qualidade, mesmo que não tenham vindo, já ouviram falar, por isso a sua sobrevivência ao longo deste tempo com esta qualidade não pode ser feita, não é, de maneira isolada, não é? Portanto, quando se pensa no programa que a Braga 27 pensou para estas áreas, se me diz vai fazer a diferença, só pode fazer a diferença, porque primeiro não existe. E, portanto, se ela for implementada, e nós esperemos bem que seja, porque está muito bem pensada e de forma muito estratégica, não é? O tempo da contemplação, no tempo de... Houve, de facto, um trabalho no terreno com aqueles que estavam disponíveis para trabalhar e para se engajarem, e ela é construída em relação com os outros parceiros. E já agora são propostas que vêm precisamente dos públicos e dos artistas. Muitos deles vêm de open calls, o que é extraordinário. Sim, mas que é desculpem os termos, é uma ferramenta que nós temos que é cada vez mais usada e que é fundamental incorporá-la e fazer com que ela tenha um sentido e tenha uma consequência, não é? E nesse sentido... Joana, vamos terminar a conversa com um convite. Falamos um pouquinho do circuito, do Serviço Educativo da Braga Media Arts, que para além do podcast que podem ouvir no site da RUM, Ligação Direta, em que os alunos entrevistavam artistas já conceituados. Algum destaque que queiras fazer para quem nos está a assistir, por exemplo, até ao final deste ano? Que tipo de atividades nos esperam? Muito rapidamente. Eu não vou destacar nada em particular, até porque toda a informação está nas agendas, está online e, portanto, disponível para ser consultada por quem tiver interesse. O circuito é um dos grandes investimentos da cidade criativa, do programa que alavanca as ações de Braga enquanto cidade criativa da Unesco em Media Arts, e é o seu serviço educativo. E, portanto, nós desenvolvemos uma série de ações voltadas para as escolas, especialmente, para todos os graus de ensino, desde os mais pequeninos até à universidade. Desenvolvemos de forma muito intensiva um programa de atividades ligado a esta área, mas não só. Também trabalhamos muito com outras instituições e com elas tentamos alavancar esta criação não só de novos públicos, mas também de potenciais criadores, não é? A destacar, e também nos permite uma coisa que eu também gostava de dizer e referir aqui, que é que o circuito também é um dos nossos principais instrumentos para a criação de projetos internacionais. Nós temos projetos na área da inteligência artificial, na área da democracia, em imensas áreas, e o circuito é o seu principal parceiro que nos permite alavancar muito dessas parcerias internacionais que temos vindo a desenvolver. Para destacar,
Eu não tenho assim nada neste momento assim, para vos dizer especialmente. Nós temos um programa muito completo, portanto, o que eu vos faço um convite a irem ao nosso site e vão consultar e tem lá muita disponibilidade. Exatamente. Muito bem, muito obrigada aos três pela vossa presença aqui nesta edição do Falar Fazendo. Agradecer também a toda a equipa que nos ajuda, como sempre, a levar até si, através dos 97.5 FM ou através das redes sociais, quer da Braga 27, quer da RUM, levar então este programa sobre o que de bom se faz a nível cultural na nossa cidade. Antes de revelar o tema da última conversa deste Falar Fazendo, recordar que já está disponível o dossiê final de candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura em 2027. Está disponível no site da Braga 27 para consulta, para conhecerem todos os projetos novos. Também o investimento, que é muito importante para os artistas. Passem por lá, fiquem a conhecer. E agora sim, no próximo mês, a Sara e eu vamos voltar aqui a esta sala para vos apresentar um novo tema, uma nova conversa, desta vez sobre teatro. Por isso, fiquem connosco e fiquem com mais um projeto, uma demonstração do Miguel de. Muito obrigada e até lá. Obrigada.